você já viu o livro Os Perdedores? Mas devia ter. O que os perdedores pensam? Não é verdade? Já viu esse livro? E eu fiquei pensando, o que pensa o perdedor? Será que o perdedor só pensa em perder? Não. Ele pensa em ganhar, mas não dá conta. Ele para no meio. E aquele, eu não lembro o nome desse atleta, aquele que correu no meio das canaviais lá em Paraná, e ele foi o terceiro nas Olimpíadas, que aquele abençoado agarrou ele lá. E ele disse uma coisa, perguntaram para ele, disseram assim, qual é o segredo para ser vitorioso? Ele disse o seguinte, é crer naquilo que ninguém crê, que é você mesmo. E se você não crê em você, você já perdeu. Falei, isso é pastor, esse cara é pregador do evangelho. Olha o que ele respondeu, crê naquilo que ninguém acreditou. Ninguém acreditava nele, mas ele acreditou. Se ele não acreditava, acabou, estava morto. Querido, ninguém acredita em você não. Quem tem que acreditar em você é você mesmo. Agora, sem ninguém acreditar, Deus acredita em você. Deus não gostou. Deus acredita em você. Amém? Então eu quero falar algo para nós nesta noite. Uma palavra que tem estado no meu coração há algum tempo. O título é o seguinte: eu domino aquilo que eu confronto. Diga, eu domino aquilo que eu confronto. Qualquer coisa na nossa vida, se você não confrontar, você não domina. Você quer que eu fale alguma coisa aí para você? Poderíamos fazer tantas coisas que nós temos nos dominando. E por que nos domina? Porque nós não confrontamos. Diga, eu domino aquilo que eu confronto. Se você está com medo, você confronta o medo, você vai ter vitória sobre o medo. Se você está com desânimo, você confronta o desânimo vai sair. Então nós vamos dominar aquilo que nós confrontamos. E qual a função de Satanás? É dizer, não tem jeito. Porque o dia que o diabo começar a dizer, você pode, você ganha, ele converteu. E o diabo não converte. Ele vai sempre dizer, você não pode. Diga, está amarrado, repreendido, em o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, a Bíblia, no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3. Vamos ler. Livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Zacarias fica antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu estou tendo. Vamos lá. Versículo 1. Diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça, e o vestiram de veste, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também te julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo.
porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Quantos podem dizer amém? Esta é a quarta visão do sumo sacerdote, que é acusado por Satanás e justificado por Deus. Diga, a função de Satanás é acusar. Mais uma vez, a função de Satanás é acusar. Como Deus quer que nossas atitudes sejam? Deus quer uma atitude de quem? Do sumo sacerdote, do levita. O que quer dizer isso? Deus quer uma atitude de cada um de nós. Diga, Deus quer uma atitude da minha vida. O que Deus quer? Ver qual é a sua atitude. Preste bem atenção. Quando nós olhamos para um atleta, qual é a dificuldade que ele tem? A dificuldade que ele tem é romper aquele período, aquela distância entre a saída, a largada e a chegada. Mas o que vai determinar isto? O que vai determinar essa largada e essa chegada? A atitude daquela pessoa. A atitude daquela pessoa que está ali para ser ou não ser vencedor. Qual é a função da distância? É ser opositor, é ter o desafio, é ser o desafio daquele que estará correndo. Qual é a função de Satanás? É opor aquilo que Deus tem para a sua vida. Como estão entendendo? Diga amém. Olha o que diz aqui. Toda vez que o inimigo aparece, ele aparece para resistir. A Bíblia diz aqui no versículo 1: e mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe opor. Diga, oposição. Muitas vezes nós olhamos para a palavra e vemos grandes vencedores. Você tem um vencedor que você admira na Bíblia? Eu gosto muito de Josué também. Mas temos vários. Davi, por exemplo. Moisés. Nós temos várias pessoas na Bíblia. Mas sempre estará quem? O opositor. Querido, presta atenção. Todas as vezes que você tomar uma atitude de confrontar os seus limites e dizer assim: a partir de agora eu serei um vencedor, você um homem de célula, um homem ganhador de alma, Satanás estará ali para opor. Ele jamais deixará de estar, porque esta é a função dele. Mas eu quero dizer algo para você, e nós vamos concluir nisso. Deus está para justificar a sua vida. O diabo não pode lhe acusar, porque Deus é Senhor da sua vida. Não importa como você está, não importa como você se sente, o que importa é como Deus te vê. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas vezes nós deixamos de ir, porque Satanás ele nunca chega para elogiar, ele chega para te acusar. Impressionante. Aqui diz que ele apareceu na figura de um anjo, certamente, porque estava um anjo falando com Josué. E o que ele foi fazer? Foi fazer oposição. Sabe o que ele disse? Josué está com a roupa suja. Você já ouviu muitas vezes isso, Satanás dizendo: você não pode, você não dá conta, isso não é para você, você não serve para isso. Querido, eu quero dizer para você, se você resistir isso, você é mais do que importante para isso que Deus tem te desafiado. Você é um vencedor. Mas haverá oposições. Querido, todos nós sofremos isso. Então diz a Bíblia que ali estava quem? O anjo de Deus, mas também estava Satanás para resistir. Sabe por quê, querido, que isso acontece? Muitas pessoas não entendem isso. É porque nós perdemos. Nós perdemos a nossa capacidade de santidade e imunidade lá no Jardim do Éden, através de Eva e Adão. Hoje nós dependemos de quê? Da misericórdia e da graça de Deus que está posta para nossas vidas. Mas nós temos que entender que nós poderemos vencer tudo aquilo que nós confrontarmos. Pode dizer amém? Diga: tudo aquilo que eu confrontar, eu posso vencer. Amém? Então todos os sacerdotes, subsacerdotes, levita, toda pessoa que se dispõe a fazer a obra de Deus terá oposição.
Não pense que você vai fazer a obra de Deus sem ter dificuldade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns têm desistido no meio do caminho, não têm dado conta de caminhar. Diz assim: bispo, eu não consigo acompanhar o senhor e a bispa. Sabe por quê? Porque nós não olhamos para o fracasso, olhamos para aquilo que Deus tem nos proposto a fazer. Quem quiser ficar olhando para o problema vai ficar com ele. Sabe a nossa tendência? É voltar para o problema. Jesus disse: não volta a enterrar ninguém, não volta a experimentar nada, deixa que os mortos enterram seus mortos, deixa que as pessoas se resolvam, vem e siga-me. Mas vai aparecer sempre um morto na sua vida, vai aparecer sempre um casado na sua vida, vai aparecer sempre uma junta de boi na sua vida, vai aparecer sempre uma oposição, porque Satanás não desiste, porque ele é opositor. Mas a Bíblia diz que o diabo já foi derrotado pelo nome de Jesus. Mas falta confronto. Querido, eu acho que muitas pessoas olham para nós e dizem: esse povo não tem problema. Querido, nós temos muito mais que você, porque temos o nosso e o seu. E sabe qual é o seu problema? Quanto mais gente você começar a fazer, confrontar o diabo, mais problemas você vai ter. Mas todos esses problemas já foi vencido por Jesus na cruz. O que eu vou vencer? Aquilo que eu confrontar. Qual a função de Satanás? Dizer: você está sujo, o seu filho não quer, a sua casa não sei o quê. Querido, manda o diabo e essas coisas para o inferno, que é o lugar dele, em nome de Jesus. E diga: eu irei e vou fazer aquilo que Deus propôs para a minha vida. Diga: tudo que eu confrontar, eu vou ganhar, eu vou dominar. Amém? O Senhor que me escolheu te repreenda. Olha o versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição de fogo? Vamos rir? O que é o diabo para Deus? Um tição queimado. Diga: sai tição. Mas quem que repreendeu aí? Foi você? Querido, presta atenção para você aprender o que eu vou te ensinar hoje. Não foi ninguém que fez isso, foi a promessa. Sabe por quê? Valeu a atitude do coração do sacerdote. Quando você é tentado, sabe onde está o seu julgamento? Na sua atitude. Não me tenta que eu vou. Deus não cuidou de mim, você que não se cuidou. O que diz a Bíblia? O Senhor te repreende. Por quê? Havia uma atitude de fé no coração do sacerdote. Por que nós não podemos vencer uma batalha? Porque estamos com o sentimento de perdedor. Qual os pensamentos dos perdedores? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ser oposição. Nós temos que pensar em quê? Vitória. Diga: eu preciso pensar na vitória. E a Bíblia diz que quem escolheu você, lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, diz: não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi, para que vais e deis frutos. Diga: o que me escolheu, vamos falar com fé? O que me escolheu, te repreende, te são queimado, em nome de Jesus. Então todas as vezes que o diabo vier te confrontar com família, com pessoas caluniando, diga: Satanás, aquele que me escolheu, te repreende em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a graça. E tem pessoas que dizem: bispo, o confronto é sempre à medida que você dá ousadia ao confrontador. O diabo gosta muito daquele: eu não dou conta não, eu não sei fazer isso não. Ele gosta muito disso. Sabe por quê? Porque esta é a intenção do perdedor. O perdedor sempre tem uma atitude de quê? Do tadinho, do coitadinho. Esta é a atitude do perdedor. Diga: está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Deus já viu Satanás destruído. Por isso, Satanás recebeu o apelido de quê? Tição queimado. Diga: tição queimado. Você pode falar porque está na Bíblia. Quem disse isso foi Deus. Mandou escrever. Disse: o nome dele é tição queimado a fogo. Querido, você não está entendendo não. Você podia estar mais alegre. O nome do teu opositor é tição queimado.
Mas você precisa crer nisso, senão você sai queimado pelo tição, porque fica aceso. Aquele que duvida, o tição está com brasa. Estão entendendo? Então a Bíblia diz que aquele que vai lhe confrontar já está perdido. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Quantos creem, diga amém. Bem, então, Deus já deu um fim nesse opositor. O sacerdote estava o quê? De vestes sujas. Deus não quer ninguém com vestes sujas. Querido, evidentemente que não é ninguém perfeito. Nós estamos todos numa batalha, nós estamos um dia a dia, numa busca, nós estamos um dia a dia buscando entendimento, crescimento, vencendo batalhas. Mas o que deu a resposta ali, mais uma vez entenda, é a intenção de quem está. Querido, não é que você tem que ficar pecando, não. É quando você é acusado, não importa da acusação, o que importa é como você está posicionado. Você está entendendo isso? Porque o diabo ele nunca vai falar nada a favor seu, ele vai dizer isso, aquilo, vai te botar culpas que você não tem, mas ele vai tentar enfiar na sua cabeça. Diga, eu vou confrontar todos os sentimentos de fracasso, de culpa, de pecado. Você quer ver uma coisa? Há muitas coisas que a gente pede perdão, a gente resolve e a acusação continua. Sabe o que é isso? É o caderno do agiota. Satanás é agiota, mas ele é atição queimado. Você tem que dizer, Satanás, isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Meu Deus já pagou o preço desse pecado na cruz. Sai daqui em nome de Jesus. Mas tem que ser o quê? Confrontado. Tem gente que diz, bispo, eu estou sendo confrontado, o que você quer? Aqui eu não sei se tem, mas tem lugares que tem uma casa de marimbondo. Já viu aqueles marimbondo que faz a casa e mora por lá de fora? Vai lá e dá uma catucada lá com a varinha, para você ver. Você passa, ele não faz nada, você dá uma chiadinha às vezes, vai lá e catuca para você ver, ele voa em cima de você. A igreja, quando não está atacando, o marimbondo fica tranquilo, o tiçãozinho fica tranquilo lá. Mas quando você começa a botar, dizer, precaixão, está amarrado, isso não é de Deus, nós não acreditamos, não aceitamos isso, há represária, mas quem repreende o opositor é Deus. Creia nisso. Quantos podem dizer amém? Diga, eu venço tudo aquilo que eu confronto. Amém? Então o versículo 3 diz, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de quem? Do anjo. Então falou e ordenou ao que estava diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. É preciso haver confronto até com aquilo que nós entendemos que precisa ser feito. O que quer dizer? A coisa na nossa vida que tem sujado as nossas vestes. Quais são essas coisas? Pode ser atitudes, pode ser momentos. Por exemplo, você vê uma coisa que eu tenho visto que tem sujado a veste da igreja. As pessoas não têm dado prioridade às causas de Deus, às coisas de Deus. Não me responda para Deus e para você mesmo. A maioria das vezes que você não vem no culto, sabe por quê? Problemas foram maiores que Deus na sua vida. Toda vez que a pessoa não vem e diz, bispo, é por isso, sempre um problema. É rara as vezes que nós observamos uma pessoa que diz, eu não vou hoje à igreja por uma causa nobre. É raro. Sabe o que é isso? Vestes sujas. Estamos sujando as nossas vestes de sacerdote. Ou seja, a causa do nosso Deus é menor que os nossos problemas. Sabe o que acontece? Satanás vem dizer, ó, tuas vestes estão sujas. Não, mas eu não pequei. Não pecou, mas não foi. A gente às vezes confronta a pessoa e diz, eu fiz isso, bispo. Fez não, meu filho. Toda vez que eu precisei de você, você tinha um morto para enterrar, um defunto para ressuscitar, você tinha alguma coisa para fazer, tinha uma caatinga, uma podriça, uma nojeira, sempre tinha. Qual é a sua prioridade? O problema. Querido, se eu for dar prioridade ao meu problema, eu já morri muito tempo. Por quê? Porque o problema tenta nos parar. Eu vou vencer o que eu vou? Confrontar. Querido, nós viciamos com problemas. E Deus disse,
Josué, troca a sua roupagem, deixa de viver com acusação na sua vida, passa a ser um homem íntegro diante de mim. Deus está dizendo para cada um de nós, José, Maria, Antônio, troque a sua roupa e diga: Satanás, a partir de agora eu vou, dê o que der, morra quem morrer, eu vou firme, porque Deus é Senhor da minha vida. Só assim seremos vencedores. Nós fazemos muita conta, querido. Você sabe por que você não é dizimista? Porque você só faz conta do problema. Se você começasse a fazer conta da solução, você já estava dando seu dízimo há muito tempo. Você só está somando prejuízo. Você vive no banco vendo negativo. Começa a somar o positivo, Deus mudará a sua sorte. E Deus diz: troca essa roupa, tira isso. Confronte aquilo que tem que ser confrontado. É isso que Deus está falando. Você está anotando o que você precisa confrontar? Tem uns confrontos, não tem? Você só vai vencer o que você confronta. Você quer ver outra coisa, querido? Anote isso. O Brasil tem uma mania muito grande de querer facilidade. Confronte a facilidade. Saiba que você é um conquistador, não é um homem que vive de facilidades. O homem que vive facilidade não cresce. Ele pode ter muito, mas é pequeno. Pode dar um amém. Eu conheço muita gente rica que tem a cabeça menor que um pobre. Sabe por quê? Conquistou sem experiência nenhuma. Deus está te fazendo um homem experiente, uma mulher experiente. Troque as suas vestes, confronte as suas dificuldades. O sacerdote não confronta Satanás, Jesus é que confronta ele. Sabe por que Deus confronta? Porque ele quer mudar as vestes sujas. Por quê? Por uma nova vestimenta. Diga: Deus quer trocar as vestes sujas pela nova vestimenta. Deus quer trocar as suas culpas, as suas dificuldades por vitórias. Diga: Deus quer trocar as culpas, as minhas dificuldades por vitórias. Amém? Vamos lá em Mateus capítulo 12. Você está me entendendo? Versículo 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que Jesus fez com Satanás? Confrontou. Como estão entendendo? O que o diabo começou a fazer? Insistir em dizer: você é um endemoniado, você faz isso, por aquilo. Quantas vezes isso vai vir sobre a sua vida? E você vai vencer o quê? O que você confrontar. Jesus disse: todo reino dividido não subsiste. Se você começar a esperar as pessoas mudar para você ir, lamento lhe dizer, você vai morrer antes que você espera. Espiritualmente e emocionalmente. Não é assim a obra de Deus. Nós só vamos em frente confrontando todas as coisas. Por isso você vai dizer: bispo, tem alguns que somem. Sabe por quê? Não gosta de confronto, gosta de perder. E o pior, você sabe qual é a ideia do perdedor? É contar vantagem, porque a única coisa que ele sabe falar é falar do que ele não realizou. Eu tenho visto pessoas que perdem, são escancarados, mas chega aqui: Deus me trocou isso por vitória, e continua perdendo. Isso é confronto? Isso é idiotice. E a pessoa querer ser melhor que Jesus. Satanás, todo reino dividido é contra si próprio. Como estão entendendo? Diga amém. Há muitas pessoas dizendo: não, mas estou esperando meu fulano, estou esperando você. Querido, não espere, confronte. Quantas vezes na minha vida eu cheguei perto de líderes querendo uma palavra, sabe de quê? De perdedor. E diz: ande. Sabe o que a pessoa, sabe o que você quer quando você chega perto de um pastor, perto do seu líder? Você quer colo. Sabe o que ele fala? Fica em pé. Você já sabe andar. Sabe isso? Confrontar o problema. E nós sempre esperamos uma palavra de quê? Compreensão. Deus só te compreende andando. 3 amém, 4 amém. Deus só te compreende andando. Quer falar com Deus? Ande, porque Ele está andando. Quer falar comigo? Ande, porque nós estamos andando.
E tem gente ficando para trás e reclamando. Quem fica reclamando fica para trás. É verdade ou não é verdade? Você já viu algum vencedor reclamar? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Vencedor não reclama, quem reclama são perdedores. Fica ali reclamando, sabe para quê? Para ver se alguém para ficar com ele perdendo junto. Eu custei entender isso. Eu quando cheguei muitas vezes já fui atrás de líder para parar o líder. Sabe o que eu ouvi? Vamos embora, rapaz. Vamos lá ser grande? Você pode. Você dá conta? Sabe o que eu pensava? Ele não sabe meus problemas, ele não sabe. Não pensava que o meu era mais ainda nos dele. É uma realidade. Estamos cansados de chorão, gente. O reino de Deus está cheio de chorão. Uai, me ajude. Deus disse, vá, ande, limpa suas vestes, troca essa roupagem de miséria, de reclamar sempre. Começa a dizer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Sabe quem são os escolhidos na hora de um teste? São aqueles que confrontam, são aqueles que têm palavras firmes. Deus quer te ver falar assim. O reino, família, célula, dividido, não multiplica. Temos que perseverar na unidade. Na reclamação não existe crescimento. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque onde tem reclamação não há crescimento. Você sabe quando você vai crescer? O dia que você confrontar aquilo que diz, só eu faço, diga, eu estou aqui para fazer. Querido, eu fiz muito culto, cantando, tirando oferta, sendo porteiro e pregador. Sou um vencedor em nome de Jesus. Nunca reclamei. Deus, sabe o que Deus fez? Me testou. Eu quero ser aprovado, eu não quero ser um reclamador. Eu só vou vencer aquilo que eu confronto. Você sabe o que vai acontecer? É muito bom você ter 20 células com 20 pessoas cada um. Eu quero ver você ter 20 com 3 sem reclamar. Deus vai te dar 200. Mas a pessoa murmura. Os murmuradores vão ficando. Deus vai selecionando. Estou acostumado com isso. Tenho 22 anos de ministério. Nunca vi murmurador vencer. Sempre vi os confrontadores vencer. Quantos querem confrontar? Confronte o diabo. Confronte as coisas. Quando alguém diz, você está ficando doido, digo, doido é você. Não diga, mas profetiza. Sai falando sozinho. Diabo, eu te ordeno, sai da vida dessa pessoa. Eu te ordeno, solta esse abençoado aí. Solta a vida dele. Sabe qual é você? A pessoa converte. Deus quer tirar as roupas sujas da maledicência. Temos que subsistir e avançar. Lucas capítulo 10. Vamos lá, nós estamos terminando. Como estão entendendo? Diga, eu vou brigar. Eu vou lutar para tomar aquilo que é meu. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículos 16 e 17 diz: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Olha que coisa impressionante Jesus está dizendo aqui. Não se preocupe com o que penso de você, isso é comigo. É o que está escrito, não é? Quem te rejeita, rejeita a mim. Quem quer te fazer cair, vai querer fazer a mim. O que vai acontecer? Quem vai cair é aquele que tenta derrubar aquele que vai prosperar. Jesus disse isso. Ele disse: quem vos ouve a voz, ouve a mim. Ou seja, querido, quando você estiver falando alguma coisa do evangelho para alguém, saiba que quem está falando é Deus. Se a pessoa não quer ouvir, problema dela. Não morra por ela, Jesus já morreu por ela. Bispo, eu preciso de amar. Amor demais traz enfermidade. Amor tem limite. Porque amor pode ser paixão, e paixão leva todo mundo a parar. Querido, se eu for olhar para quem fica no chão, eu já estava junto. Jesus disse: quem quer ir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ele não disse, toma o grupo e carregue. Sabe por que muitas pessoas não firmam na igreja? Porque nós carregamos ela ao invés de deixá-la andar.
quem ouve a mim, a você ouve a mim. Ou seja, a sua função é fazer, a função da pessoa é responder. Querido, tem muita gente enganada com igreja. Igreja não é cabide, igreja é lugar de povo santo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Pessoas decididas a confrontar a si próprio. Nós estamos formando uma igreja, sabe de quê? Do conforto. Vai para a minha igreja que tem ar-condicionado, tem quem te vira no banco, tem tudo. Se precisar de alguma coisa para refrescar lá o banco também a gente põe. Tem ar-condicionado no banheiro, tem tudo lá. O que você quiser tem, só não tem a presença de Deus, mas o resto tem tudo que você quiser. Eu não sou contra isso, mas isso não é base para uma igreja. Se isso fosse base para uma igreja, coitado dos pastores dos galpões. Eu preguei muito em galpão, em chiqueiro e tudo mais. Eu não sei se você está me entendendo, eu estou sendo claro naquilo que a palavra diz. Nós temos que acabar com essa mordomia. Ah, não me ligou. Jesus nunca ligou para ninguém. Não foi me visitar. Jesus nunca visitou. Por acaso visitou lá aquele baixinho lá. É Zaqueu mesmo. Queridos, preste atenção. Nós temos que amar as pessoas, sabe por quê? Repreendendo o devorador da vida dela. E fazê-la entender que Jesus é o Senhor da sua vida e o dela. Jesus diz, quem ouve você, ouve a mim. Só que muitas vezes você entende que é você que está pregando. Aí é muito ruim, não converte ninguém. Entenderam isso? Diga, a palavra que eu prego não é o meu evangelho, é o evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você, a partir da hora que você começar a entender que o evangelho que você prega é o evangelho de Jesus, sua família começará a converter. Sabe por quê? Você tem sido enjoado demais. Enjoa demais, prega demais o seu evangelho. Sabe qual é o seu evangelho? Se você não aceitar Jesus, você está perdido, é o inferno te esperar. Está vendo? Só quem crê em Jesus. Queridos, Jesus não disse isso não. Ide, pregar o evangelho e fazer discípulo. Ele não disse para exortar. Exorte depois que a pessoa conhecer Jesus. É por isso que a igreja se tornou muitas vezes difícil. Por quê? As pessoas não podem vir. E Jesus disse, aquele que não ouve a você não está ouvindo a mim. Então quem está perdendo? É quem não ouve. Você entendeu isso? Se você chegar e ligar uma caixa de fósforo e pegar uma rádio, tem um pastor lá, o Senhor é Senhor, não tem problema, não se preocupe, querido. Todo lugar tem gente pregando, se a pessoa não ouvir, não é problema nosso. A nossa missão é andar. Sabe por que nós não andamos? Porque paramos com pessoas que te param e ela te desanima. Tem muita gente que tenta desanimar a gente. Só que eu não tenho um trato com ninguém, eu tenho um trato com Deus primeiramente. E muitos não deram conta. Não se preocupe, porque assim aconteceu com Jesus. Assim aconteceu com os apóstolos. Assim aconteceu com Jim Swagger. Assim aconteceu com os maiores pregadores. Não se preocupe, confronte o problema que quer te parar. Não pare em problema. Deus quer te fazer maior. Você está entendendo isso? O mais valente que Satanás já o venceu. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que Deus já venceu todos os nossos inimigos. Toma posse disso, diga, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero que você abra agora para terminar, Efésios capítulo 6. Diga, aquilo que eu confronto. 1, 2, 3, aquilo que eu confronto, eu vou vencer. Aleluia, glória a Deus. Vamos confrontar. Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer em quem? No Senhor e na força de Deus. Querido, não pare. As pessoas que tentam te parar são as pessoas que você jamais acreditariam que iam lutar para te parar. É o que fizeram com Jesus. Sabe por que ele cura? Demônio. Sabe por que ele faz isso? Capeta. Já viu isso? Já ouviram essa história? Eu já preguei sobre isso. O fraco sempre endemoniza alguém. É uma arma de fraco, é botar demônio nos outros. Aquilo é coisa do diabo. Aquela igreja lá é coisa do capeta. Vai andar para a pessoa para ver com quem ela anda. Ela não anda com o capeta, ela anda com o inferno. Tudo.
Confronte. Só o maior confronto com pessoas fracas é passar e pisar longe assim, ó. Não quer ir não, meu irmão? Então fica, tchau. Pega os outros e vão levantando. Isso está errado? Não. Está errado se você nunca deu uma oportunidade, nunca falou, aí está errado. Mas se você já falou, deixe ela se resolver. Você não é Deus. Confronte as fraquezas. Não se deixe parar, porque Deus é Senhor. Ele já venceu o adversário. Se você tem alguém na sua casa que não quer caminhar, meu querido, não pare por causa dele. Continue. Não deixe de orar, não deixe de clamar, mas não pare. Eu cansei de ouvir isso, eu estou esperando fulano. Vai esperando. O que a Bíblia diz? Quando Jesus vier, ficará um e o outro irá. 2 estarão dormindo, fica um. Problema de quem quer ficar, gente. Nós não temos que ficar com isso, a Bíblia é clara. Nós temos que amar as pessoas, temos. Com o quê? Com a palavra, com a dignidade, com o confronto. O que as pessoas viram quando Pedro pregou e aquela multidão aceitou Jesus? Milagres aconteceram. O que nós precisamos fazer para conhecer Deus? Sabe o que está faltando na nossa vida? Poder de Deus. É o que falta na igreja. A igreja sabe muito, muito de Bíblia, sabe muito de louvor, sabe muito de, entre aspas, adoração, mas não sabe nada de poder de Deus. Querido, onde tem poder de Deus tem salvação, tem temor, tem pessoas que se convertem. Pare com isso, de ficar sendo confrontado por fraco. As pessoas vivem te confrontando com fraquezas. Entenda isso. Ninguém que não tem uma visão de vencer te confronta com crescimento. Sabe quem está te confrontando com crescimento? São os líderes. Estamos te dizendo, vamos andar, vamos em frente, vamos lá, Deus é Senhor. Aí você vai ser um vencedor. Amém, queridos? Muitas vozes virão, muitas vozes. Ah, está vendo? É verdade ou não é verdade? Isso quem faz é o tição queimado. Diga, tição queimado. Eu te ordeno, em nome do nome de Jesus, sai da minha vida, sai das minhas conquistas, sai dos meus planos, dos meus sonhos, em nome de Jesus. Quero que você se ponha em pé, por favor. Pode deixar sua Bíblia em cima do banco. Em nome de Jesus, eu vou vencer aquilo que eu confronto. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. O que tem te confrontado? O que tem tentado te parar? Tem que confrontar. É o desânimo? É as palavras? É as pessoas que estão perto de você, que te criticam? Queridos, quem tem que ter convicção do que faz é você. Você tem que saber o Deus que você serve, a decisão que está no seu coração. E nós temos que tomar uma atitude e dizer: diabo, você é um derrotado, e na minha vida não tem mais autoridade. Eu quero que você nesta noite enumere algumas coisas que você precisa confrontar. E começa a confrontar agora. Palavras que têm tentado te parar, têm desviado o teu sentimento. Quantas pessoas têm parado por coisas pequenas? Coisas pequenas que o diabo tem feito grande. Diga, em nome de Jesus, eu não vou parar mais. Começa a determinar, querido. Nós paramos por coisa pequena. Muitas vezes nós temos dificuldade de ir numa célula, de um culto. Coisas tão pequenas. Nós paramos. Porque alguém disse, o ladrão vai te roubar. Diga, ladrão, você está amarrado em nome de Jesus. Diabo, você não pode tocar em mim. Você vai passar no meio de bandidos, eles não vão te ver, porque Deus é Senhor da sua vida. Deus é quem te protege. A Bíblia diz, se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Ou Deus é Deus, ou não tem Deus. É preciso crer, querido. Há muitas pessoas que estão se entregando, não confronta. Quantas vezes já disseram, bispo, cuidado? Eu não tenho cuidado, eu tenho temor a Deus. Deus é meu Senhor, Deus é aquele que me protege e me guarda. E se Ele não guardar, eu não tenho mais jeito. Creia nisso, ponha isso na sua vida, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a declarar, diga, Deus, eu quero confrontar. Confronta os seus sentimentos, coisas que são pecados que estão na sua vida, que vem à tona. Começa a vir do seu pensamento, começa a vir do seu sentimento, começa a declarar em nome de Jesus: eu te repreendo, sai da minha vida agora. Eu estou te confrontando e dizendo, você é menor.
do que o meu Deus, você é menor que o meu Deus. Eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Confronte em nome de Jesus. É muito difícil confrontar, sabe, porque é seu limite. É muitas vezes onde você às vezes acha até um escape, mas diga: eu não quero mais. Eu quero colocar minhas vestes limpas em nome de Jesus e declarar: tição queimado, sai da minha casa, sai da minha vida, em nome de Jesus. Tição queimado, sai. Vai saindo, Satanás, em nome de Jesus. Toda arma maligna, toda legalidade, todo mal, toda palavra que tem tentado parar, eu te digo agora: solta a vida dessa pessoa agora. Solta essa casa, solta esse líder. Solta agora. Vai soltando em nome de Jesus. Satanás, tu és vencido. Você já está vencido pelo poder do nome de Jesus. E eu estou ordenando agora: vai soltando essas vidas. Solta esse homem, solta esta casa, solta essa empresa, solta os negócios dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Grita, meu irmão. Faça como aquele cego. Diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Diga: Satanás, sai, sai. Vai saindo. Você tem tentado me parar, eu não vou parar. Desista de mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu vou produzir, eu vou dar fruto. Eu sou produtivo. Eu não preciso de aparência, porque Deus é minha aparência. O Senhor que me justifica, é o Senhor que me dá vida. Aleluia. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencendo, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencendo, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar. As barreiras você pode ultrapassar.